Boa noite, meu nome é Diego Marcos, sou aluno do 9º período de Direito do turno da manhã. Eu faço parte de um grupo composto por mim e pela Isabela Capobianco. Nós vamos falar sobre o acidente de trabalho e a responsabilidade previdenciária. O acidente de trabalho é considerado toda aquela situação ocorrida no trabalho, no percurso ou em decorrência do próprio trabalho que cause algum dano ou lesão naquele trabalhador. Geralmente essas situações causam uma incapacidade temporária do exercício da profissão ou, em algumas situações excepcionais, infelizmente, uma incapacidade permanente. Existem basicamente 3 tipos de acidente de trabalho. Aquele conhecido como acidente típico de trabalho, ou acidente tipicamente do trabalho, aquele que ocorre durante o exercício laboral. O trabalhador está no seu ambiente de trabalho e lá ele se acidenta e tem aí a ocorrência do chamado acidente de trabalho. Nós temos também a doença ocupacional, que é aquela doença causada pelo exercício da profissão. Nós temos como exemplo a síndrome de burnout e outras doenças também decorrentes do excesso de trabalho, de uma jornada muito cansativa, que também são considerados. E temos, por fim, um acidente de trajeto, aquele que ocorre durante o trajeto da casa do trabalhador, quando o trabalhador sai da sua residência até o seu local de trabalho. Então, esses são basicamente esses 3 tipos e essa incapacidade para o exercício laboral, ela precisa ser suprida de modo que o trabalhador tenha condições financeiras de se manter. Isso é consequência lógica, inclusive, do princípio da dignidade da pessoa humana. Portanto, nesses casos serão devidos os auxílios por parte do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, que a Isabela vai falar um pouco a respeito. Bom, como já mencionado pelo Diego, eu sou Isabela, aluna do 9º período de Direito de Famílias, do turno da manhã. E agora eu vou continuar falando para vocês um pouquinho sobre a responsabilidade previdenciária e sobre os benefícios, né? Igual, quando ocorre um acidente de trabalho, o trabalhador, ele pode ter direito ao benefício pago pelo Instituto Nacional de Seguro Social, que é o INSS, e que é o órgão responsável pela Previdência Social do Brasil. Entre esses principais benefícios tem o auxílio doença acidentário, a aposentadoria por incapacidade permanente, o auxílio acidente e a pensão pós-morte. E cada um deles identifica de uma forma, como por exemplo, o auxílio doença é quando o trabalhador fica temporariamente incapaz de trabalhar. A aposentadoria por incapacidade permanente já é quando a incapacidade do trabalhador é definitiva. O auxílio acidente é quando é uma indenização a ser paga quando fica com sequelas do acidente do trabalho e reduz a capacidade do trabalho. A pensão pós-morte é quando o acidente resulta no falecimento do trabalhador. Bom, e a responsabilidade previdenciária, ela significa que a Seguridade Social, ela garante ao trabalhador a proteção quando ocorre, do trabalhador ficar acidentado, e a proteção é independente de haver culpa ou não do empregador. Porém, se ficar comprovado que o acidente ocorreu por negligência da empresa, como falta de equipamentos, proteção ou descumprimento de normas de segurança, o INSS ele pode entrar com uma ação regressiva
contra o empregador para recuperar os valores pagos ao segurado. Assim, o objetivo desse sistema é proteger o trabalhador e também incentivar as empresas a adotarem as medidas de segurança do trabalho, para que não ocorra um acidente relacionado ao empregador. Esse é um pouquinho do nosso trabalho. Espero que tenham entendido que a gente tenha passado para vocês. Espero que gostem.